da série FAO by Connections. Vocês devem ter ouvido um recado agora automático informando que nós estamos registrando esse webinário como é de praxe na FAUBAI. Então, saibam, em particular, se vocês quiserem se expressar em algum momento durante esse webinário, que tudo isso está registrado e será disponibilizado no canal YouTube da FAUBAI mais adiante. Meu nome é Nicolas Maillard, eu represento aqui a FAUBAI. Eu sou coordenador dos webinários e dessa conexão de webinários da FAUBAI. Eu sou também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com um imenso prazer hoje nós vamos com a palestra do professor Fernando Fan, também da URGS, dar o primeiro webinário de uma série especial chamada Global SOS Rio Grande do Sul, uma série de webinários destinados a ajudar a discutir da situação decorrente das enchentes no Rio Grande do Sul e a motivar o maior número de pessoas possível a doar simplesmente, a contribuir para poder ajudar na medida do possível as vítimas dessas enchentes. Para introduzir essa série de webinários, nós vamos ter uma fala do presidente da FAUBAI, o professor José Celso Freire, da Unesp, que eu peço nesse momento a Carolina de transmitir. Como tem sido amplamente divulgado, 95% das cidades do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, foram atingidas com as fortes enchentes que afetaram, desde o mês de maio passado, mais de 2,3 milhões de pessoas, com 650 mil desalojados e 76 mil pessoas em abrigos. Com mais de 170 mortos, esse desastre climático interrompeu o fornecimento de água tratada e eletricidade para centenas de milhares de residências. O número de mortes é maior do que o total de mortes por desastres naturais no Rio Grande do Sul no período de 1991 a 2022. Os danos diretos são estimados em bilhões de reais brasileiros e a reconstrução de estradas, escolas, hospitais e até de cidades inteiras exigirá recursos financeiros significativos. A FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, promove a série especial de webinários global SOS Rio Grande do Sul, Brasil, para contribuir com os esforços de recuperação do Estado. Todos os recursos arrecadados serão doados a instituições efetivamente envolvidas no atendimento à população gaúcha. Central Única das Favelas, a CUFA, Ação de Cidadania Solidária e Solidariedade aos Trabalhadores da Cultura do Rio Grande do Sul. A FAUBAI agradece a todos os palestrantes brasileiros e internacionais que aceitaram seu convite, muitos deles originários do próprio estado do Rio Grande do Sul. Cientistas, escritores, jornalistas, gestores de internacionalização da educação superior. Serão abordados temas como mudanças climáticas, literatura, arte, racismo, ciência, internacionalização da educação superior, dentre outros. Agradecemos também às curadoras Simone Sarmento, da URGS, e René Zickman, da FAUBAI, e ao coordenador-geral da série de webinários FAUBAI Connections, Nicolas Maillard, da URGS. Vamos participar, divulgar e apoiar esta ação solidária da FAUBAI pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e abraço a todas e a todos. Então, depois dessas palavras do nosso presidente, vamos, de fato, começar esse webinário com o conteúdo de hoje, que vai ser a fala do professor Fernando Maynard Fand, que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, aqui em Porto Alegre. O IPH, como o chamamos, ganhou muito destaque em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e certamente a nível nacional também por sua atuação científica no,
na reação frente às enchentes. O Fernando vai nos detalhar isso tudo. O Fernando é especialista em recursos hídricos e saneamento ambiental, com importante atuação durante os enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Eu devo dizer também, para finalizar essa introdução, que como morador de Porto Alegre e também diretamente impactado pela enchente, foi muito impressionante ver o quanto os meus colegas pesquisadores do IPH, e o Fernando, entre outros, eh, tiveram uma presença diária, às vezes horária, durante os enchentes, para analisar a situação, lançar alertas. Uh, tive um material impressionante em termos de mapas que foi fornecido também para explicar a situação, e é um pouco tudo isso que o Fernando vai nos apresentar. Fernando, a palavra é sua, the floor is yours, como a gente costuma dizer em inglês nesses webinários. Maravilha, obrigado então, Nicolás, pela apresentação. Eu vou então trazer, né, para vocês uma apresentação com o que foi convidado, né? Fui convidado a fazer, que é uma apresentação sobre as ações da universidade, né, frente a esses eventos climáticos que aconteceram, tá? Pode me confirmar que minha tela está sendo compartilhada aí, Nico? Perfeito. Então, gente, para hoje, o que que eu preparei? Tá? Eu preparei uma apresentação em que primeiro eu vou explicar o desastre. Não sei se todos que estão aqui entenderam exatamente o que aconteceu, então eu vou trazer um pouquinho da informação do que foi esse desastre exatamente. Depois eu vou falar mais especificamente da atuação da universidade. Nesse caso, eu vou falar da atuação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, tá? Do IPH, onde eu estou vinculado. A universidade teve várias frentes de atuação, o IPH. Dentro dele, né, teve várias frentes também. Eu vou selecionar algumas delas para detalhar. E depois vou falar um pouquinho sobre o futuro, porque eu acho que isso é uma coisa que interessa a todos, né? Como diminuir, né, os impactos desses eventos climáticos no futuro e a nossa visão, assim, como cientistas, como universidade. Então, mais ou menos, né, um passado, né, o que aconteceu no evento, a atuação de pegar nesse evento e depois perspectivas futuras, tá? Vamos lá, então, começar falando sobre esse desastre. O que que foi o desastre? Aqui eu estou mostrando para vocês nessa figura o que a gente chama de bacia hidrográfica. Talvez nem todos lembrem o conceito de bacia hidrográfica. É toda a região que, quando uma gota de chuva cai dentro dela, ela vai escoar para uma única saída, ou exutório, tá? E o exutório dessa bacia hidrográfica que está desenhada para vocês, que é a bacia hidrográfica da Laguna dos Patos, ele fica aqui onde está meu mouse, lá na cidade de Rio Grande. Então, toda gota de chuva que cai, por exemplo, em cima do rio Taquari, né, numa cidade, por exemplo, Mussum, Encantado, algo assim, vai navegar rio abaixo, vai entrar no rio Jacuí, vai entrar no Guaíba, vai entrar na Laguna dos Patos e vai sair lá em Rio Grande. E todos os rios que estão desenhados aqui, então, desaguam no mesmo lugar. Antes deles passarem por dentro da Laguna dos Patos, eles passam também pelo ladinho de Porto Alegre, por dentro do Guaíba, né? Chamado de lago ou de rio, dependendo do comportamento dele, né? Às vezes ele tem comportamento de rio, às vezes de lago. Então passam aqui pelo Guaíba, né? Onde também foram causados impactos. Nesse evento específico, choveu muito dentro dessa bacia hidrográfica, tá? Dessa região que drena toda para o mesmo lugar. Começamos então com chuvas de 100 a 200 milímetros por dia ali na região, né, sobre o rio Jacuí, e a gente viu chover em cima de Santa Maria, em cima da cidade de Sinimbu, da cidade de Santa Cruz, muita chuva. Para vocês terem ideia como é grande essa chuva, a gente espera que vai chover 100 milímetros em um mês, mais ou menos, um pouco mais de 100 milímetros em um mês, né? Então, 100 a 200 milímetros é assim, chuva de mais de um mês, né, caindo em um único dia nessas regiões. Essa chuva se deslocou depois para cima do rio Taquari, né, da região do rio Taquari, do rio Caí, volumes muito grandes, né, de chuva caindo, e toda essa água, então, ela vai drenar para uma única saída, que são os rios. Né, e depois os rios vêm descendo, vai passar, né, pelo rio Jacuí, rio Taquari, vai descer pelo Guaíba e depois pela Lagoa dos Patos, seguindo esse conceito, então, de bacia hidrográfica, tá? Causando muito estrago ao longo do caminho. Só para vocês terem ideia, então, de como o volume de chuva foi grande, tá? Eu vou trazer para vocês aqui a informação de que em 13 dias, na cidade de Caxias do Sul, choveu 700 milímetros. Ou seja, em mais ou menos 2 semanas,
choveu mais ou menos o que deveria chover em metade do ano todo, tá? Então, foi realmente um volume de água muito grande caindo em pouquíssimo tempo, tá? Foi muito intensa essa chuva e dá para ver pelo mapa aqui que o núcleo dessa chuva, né, os maiores volumes aconteceram justamente bem nessa região dos rios Jacuí, Taquari, Caí, que drenam para o Guaíba e depois embora, né, para a Laguna dos Patos, saindo lá em Torres, os moldes de Rio Grande, embora para o mar, toda essa água. Aqui um mapa que foi desenvolvido por nós aqui no IPH, em que a gente delimita bem essa bacia que drena para o Guaíba, e aqui seriam os volumes de chuva, onde azul mais escuro significa mais volume, apresentando então valores de até 1.200 milímetros acontecendo, então assim, quase chuva de um ano, tá? Rio Grande do Sul chove em mais ou menos 1.500, 1.600 milímetros por ano, então quase chuva de um ano acontecendo no intervalo aí de 2 meses, e essa chuva bem centrada dentro dessa bacia, né? Essa área, né? Que drena para uma única saída, né? No caso aqui desenhado em preto seria o Guaíba. Bom, toda essa chuva então que cai em cima dessas regiões, ela vai descendo pelos rios e já vai causando muito estrago enquanto ela vem descendo, né, rio abaixo. Então a gente viu cenas aí de muita destruição, por exemplo, em cidades como Santa Maria, Sinimbu, depois, né, no Vale do Rio Taquari, aqui a gente viu na cidade de Mussum, Encantado, Lajeado, Estrela, né, onde já tinha inclusive acontecido uma cheia em 2023, né? Agora se repetiu em 24, desastre nessa região. Essa água, gente, como eu falei para vocês, ela caiu primeiro, e aqui tem um mapa de relevo, né, do Rio Grande do Sul. Dá para ver que tem uma região mais montanhosa e uma região mais plana, mais verdinha, mais plano, tá? Mais vermelhinha, mais montanhoso. Então, caiu primeiro em cima da bacia do Rio Jacuí. Ela foi escoando pelo Rio Jacuí e ela entrou nessa região verde, mais plana. Então, ela vem vagarosamente, o Rio Jacuí é um rio que a gente chama de rio de planície, né? Então, ela vem vagarosamente navegando pelo Rio Jacuí, aquele volume muito grande. Logo depois, a chuva começou a cair em cima dessa região, que é bem montanhosa, né? Região de serra, né? Dos rios Taquari, mas também Caí. E ao cair nessa região de serra, ela desce muito rápido, né? A água escoa muito rápido. Então, o rio sobe muito rápido. Ali, por exemplo, o Rio Taquari, a gente vê subidas de 10 metros, né? Em questão de poucas horas, né? Ele sobe 10 metros, porque ele é um rio justamente mais montanhoso. E como a chuva foi acontecer primeiro nessa região do Jacuí, se deslocando em direção ao Taquari, houve uma espécie de sincronização das águas, né? As águas caíram em cima da bacia do Rio Jacuí e navegaram em direção a Porto Alegre, e quando elas vinham chegando mais devagar, veio a chuva em cima do Rio Taquari e fez com que a gente tivesse, então, uma chegada de uma água que desceu muito rapidamente em direção a Porto Alegre do Rio Taquari, também nos outros rios ali mais próximos, né? Caí, Sinos e Gravataí, que ficam aqui pertinhos de Porto Alegre. E essa sincronização da chegada das águas fez com que uma cheia muito grande acontecesse também no Guaíba, né? Que banha Porto Alegre, a cidade de Guaíba, Eldorado, na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Essa imagem aqui mostra para nós, então, uma imagem de satélite, tá? Quando a gente pode ter uma ideia desse desastre, né? Tudo que é marrom aqui, a cor da água fica marrom, porque ela tem muito sedimento, né, dentro dela, e dá para ver, então, toda essa área aqui foi inundada. Isso aqui é um mapa de áreas inundadas que pega aqui, ó, Encantado, Roca Solis, Rio do Meio, Lajeado, Bom Retiro, Taquari, né, áreas inundadas, todo o rio Jacuí inundado, e depois aqui a região de Porto Alegre, né, com todo o delta aqui do rio Jacuí inundado, inclusive a própria cidade de Porto Alegre, aqui fora outros rios aqui, né? Rio dos Sinos, região de Canoas, Rio Caí também, né? Monte Negro, São Sebastião do Caí e outras cidades. Essa água, então, vem descendo desses rios mais de montanha, os rios menores, causando muito estrago. Então, a gente tem registro, por exemplo, que lá na cidade de Sinimbu, né? A água passou a cheias históricas, por exemplo, cheia de 41, causando muito estrago. A gente viu essa água descendo, né, e causando estrago nas cidades, por exemplo, Santa Maria, Dona Francisca no Rio Jacuí, Lajeado, Estrela, então todo o interior do estado em muita velocidade, né? A água vem descendo, causando estragos, inclusive fatalidades nesse caminho. Só para vocês terem uma ideia, então, da violência com que os rios sobem quando recebem tanta chuva assim. Por exemplo, a cidade de Mussum, o rio chegou a 25,48 metros, sendo que a cota de inundação dele é 18 metros. Então, vocês imaginem 7 metros de água acima da cota que o rio começa a inundar. Teve prédios, então, que foram atingidos no primeiro, segundo, terceiro andar, né, porque é 7 metros de coluna de água. Na cidade de São Sebastião do Caí também, né, a água chegou em 17,6, sendo que a cota de inundação é 10,5. Então são 7 metros acima da cota que a cidade
inunda, começa a inundar, né? Seria essa cota de inundação. São alturas bem impressionantes de água invadindo, né, as cidades. E esse aqui seria o mapa, então, com toda a área que foi afetada. E vocês podem ver aqui, a gente teve uma região muito afetada, então, nesses rios que drenam para o Guaíba. Tivemos a própria região em torno do Guaíba e depois em torno da Laguna dos Patos também, que extravasou para fora, né? E causou transtornos em todas as cidades ribeirinhas, inclusive nas cidades de Pelotas e Rio Grande, são bastante conhecidas da comunidade acadêmica, né? Pelas universidades que a gente tem lá, o UFPE, o FURC. E isso resultou em muitas pessoas afetadas, né? Muitas cidades afetadas, porcentagens grandes, por exemplo, Eldorado do Sul, né? Teve 80% de pessoas afetadas. Ao total, a gente teve mais de 500 mil pessoas afetadas no Rio Grande do Sul, aí somando todas as cidades, né, que sofreram com esses impactos das águas, tá? E essas águas, como eu expliquei para vocês, elas chegaram em Porto Alegre, né? Porto Alegre, então, foi uma das cidades que foi fortemente afetada por esse evento de inundação, justamente a capital do Rio Grande do Sul, e recebeu, né, muita atenção por causa disso. Porto Alegre, teoricamente, conta com um sistema de proteção contra cheias, tá? Um sistema que foi concebido lá devido às cheias anteriores, cheias que aconteceram em 41, depois nos anos 60. Ela foi construída, então esse sistema foi construído na década de 70. Teoricamente deveria ter suportado uma cheia que subiu até 6 metros. Essa cheia de 24, a gente verificou, infelizmente, que quando as águas estavam ali pelos 4,5 metros, vários pontos do sistema começaram a falhar, né? Inclusive relatórios da prefeitura indicaram isso recentemente, que teve poucas obras desse sistema que não falharam durante a cheia, ocasionando, então, num primeiro momento as águas subiram, e nessa foto aqui dá para ver que a cidade não estava inundada, né? As águas estavam ainda dentro do sistema de proteção, mas a gente foi vendo cenas ao longo, né, da ocorrência do evento, ali a partir dos dias 2, 3 de maio de 24, as águas começaram a entrar por diferentes pontos do nosso sistema, né? Casas de bombas tiveram uma inversão do fluxo, comportas, né? A água passou por vãos nas comportas, como a gente está vendo aí nessa imagem, ou teve locais na Zona Norte, por exemplo, que a água passou por cima de diques. Então, esses pontos de entrada de água fizeram que Porto Alegre acabasse ficando inundada. Aqui tem uma imagem aérea da cidade de Porto Alegre, sem inundação. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a Arena do Grêmio, dá para ver aqui o aeroporto. E agora uma imagem com inundação. Dá para ver, né, de uma cor diferenciada a água, especialmente essa cor marrom, né? Dá para ver que a pista do aeroporto aqui completamente inundada. Toda essa região aqui de Arena, né, do Grêmio, bairro Maitá, e também região aqui mais central de Porto Alegre inundado pelas águas. E aqui uma outra imagem, olhando um pouquinho mais para sul, dessa vez dá para ver aqui o estágio Beira-Rio, região não inundada, e depois da ocorrência da inundação, dá para ver então que teve toda uma região central aqui de Porto Alegre, que foi inundada, teoricamente deveria estar protegida, né, pelo sistema de proteção, mas ele não protegeu e a gente acabou tendo uma bela porcentagem aí de Porto Alegre inundada, fora outras regiões que não são protegidas, que a gente também teve impactos muito grandes, né, por exemplo, aqui região das ilhas de Porto Alegre ou da região sul, que eu não tenho nessa imagem aqui. Bom, essa cheia, ela pode ser comparada com cheias anteriores, né? Um exercício comum que a gente faz, até durante o evento a gente fez muito para tentar entender o evento, o que estava acontecendo. Nos rios que drenam para Porto Alegre, os rios de serra, por exemplo, o Rio Taquari, nós tivemos um grande evento em novembro de 23. Esse evento já foi muito grande, muito destrutivo, e agora nós tivemos um evento em 24 que foi maior, e não só maior em termos de nível máximo que as águas aconteceram, né, mas também em termos de volume, né, o volume total de água que desceu foi maior, tá? Ele teve alguns acontecimentos inéditos, por exemplo, teve algumas barragens que romperam parcialmente, né? Por exemplo, na barragem 14 de julho aqui da foto, ela literalmente perdeu um pedaço do vertedor dessa barragem. E aqui a comparação em Porto Alegre com o evento principal, né? Até então o maior evento, agora o de 24 é o maior evento da história já registrada de inundação na cidade de Porto Alegre. Em 41 a gente teve um outro evento que ele teve um pico, né? Um valor máximo de níveis da água de 4,76 metros, e essa água ficou cerca de uma semana subindo até chegar nesse valor de pico. Já o evento de 2024, a gente teve em aproximadamente 48 horas um aumento no nível d'água de para baixo de 2 metros para 5,30 metros, que foi o valor máximo registrado, e esse evento de subida foi mais rápido da história também, subindo aí em 48 horas, cerca de 3 metros o Guaíba, tá? Então, ele não só foi um valor maior, mas ele também foi uma subida mais rápida do que o evento histórico que
nós tivemos anteriormente. Em termos de chuva, esse gráfico aqui, ele está mostrando para nós, pegando do valor do pico das duas cheias de 41 e de 2024 e acumulando todas as chuvas que aconteceram para trás, né? Então aqui olhando dias para trás e acumulando os valores de chuva. Vocês podem ver que a linhazinha laranja está sempre por cima da linha azul. O que isso quer dizer? Que as chuvas que aconteceram agora em 2024 foram muito maiores, né, do que as chuvas que aconteceram lá em 1941 na bacia hidrográfica que drena para o Guaíba. Além disso, dá para ver que tem uma subida grande na chuva aqui no gráfico laranja, indicando que teve uma intensidade muito grande, né? Teve dias com muita chuva, mais intenso em comparação com o evento de 41, tá? Então, de fato, foi um evento de chuva sem precedentes, que causou uma cheia sem precedentes por sua vez. Aqui um mapa de chuva, não vou entrar nesse detalhe aqui para vocês, tá? E só para finalizar essa comparação com eventos anteriores, Porto Alegre, aqui tem um gráfico de níveis de Porto Alegre ao longo das últimas décadas, tá? Lá de 1890 até 2024, que a gente tem dados. Então, que nível máximo do Guaíba a cada ano, tá? Dá para ver que lá dos anos 1900 até 1920, nós tivemos aí níveis máximos que ficaram em torno dos 2 metros. Depois passamos por uma época um pouco mais úmida, né? Tivemos alguns eventos de cheia, 1936, depois 41, né? Com o nível d'água aqui chegando próximo dos 4,76 metros, que foram registrados. Aí passamos da década de 70, justamente quando foi construído o sistema de proteção de Porto Alegre, até os anos 2000, por anos em que o nível máximo do Guaíba chegava ali pelos 2,5, tá? Então esse foi um período mais seco no Guaíba. E a gente tem chamado, né, meus colegas têm chamado esse evento assim do período de esquecimento, né? Porque a gente esqueceu que cheias poderiam acontecer nesse período e, de certa forma, inclusive, né, esqueceu o próprio sistema de proteção, não cuidou direitinho dele, né? E o que aconteceu agora? 2000, 2010, a gente vê valores um pouco maiores acontecendo, e na última década, 2015 para cá, tá? A gente pode ver que nós tivemos algumas grandes cheias. 2015 teve uma cheia que chegou nos 3 metros, depois 2023, uma cheia que chegou nos 3,4 metros, e agora chegamos, né, no ano de 2024 com a maior cheia da história, chegando aí em 5 metros e 30, mais ou menos. Então a gente tem o maior evento da história, mas também é interessante ver como na última década, né, as cheias têm sido maiores em comparação com décadas anteriores. Então já vínhamos sendo avisados ali em 2015, 2023 da possibilidade da ocorrência de cheias cada vez maiores. Bom, durante todo esse evento, né, pessoal, que eu expliquei para vocês agora que aconteceu, né, o IPH teve uma atuação, né? Por quê? Porque o IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, é um instituto da URGS que trabalha com água, com meio ambiente, né? E a gente simplesmente pegou e virou toda a nossa capacidade técnica, científica, tudo que a gente sabia fazer para atuar e tentar ajudar as pessoas durante esse evento. Isso acabou recebendo muita repercussão, né? A gente ficou assim feliz, digamos assim, né, com essa repercussão, com esse reconhecimento que a gente recebeu, né? Então, algumas delas, né, a sigla do IPH se tornou amplamente conhecida, né, por todo o Rio Grande do Sul, né, pelo país inteiro, ou essas outras aqui, né, que o IPH se tornou o farol da população gaúcha durante esse período. E, de fato, né, tentando fazer uma compilação de atuações do IPH, eu cheguei em mais de 20 frentes de atuação. Então, eu ia pegar um instituto dentro da URGS, né, um órgão dentro da URGS que tem cerca de 40 professores, 40 técnicos, servidores, né, e atuou em mais de 20 frentes, então, durante esse período de cheia extrema e desastre no Rio Grande do Sul. Eu não vai dar tempo de falar dos 20, na verdade são mais de 20, essa lista aumentou um pouquinho mais recentemente, então eu selecionei alguns aqui, tá, para trazer para vocês. E detalhar eles um pouquinho mais, assim, aqueles que foram mais durante a ação emergencial ali, que a gente realizou, tá? Então, um deles foram os mapeamentos. Aqui tem um mapa que a gente bolou, esse mapa foi desenvolvido ali entre o dia 2 e 3 de maio, que era quando as águas estavam começando a subir no Guaíba. E a gente pensou assim, gente, e se falhar algum pedaço do sistema de inundação, né, ou vai que as águas passem, vamos fazer um mapa de quem pode ser atingido para avisar as pessoas. Aí fizemos esse mapa que naquele dia era um mapa de possíveis áreas atingidas na hipótese de falha, né, do sistema de previsão, de proteção contra a inundação. Esse mapa, infelizmente, acabou virando um mapa de áreas atingidas, né, porque a cidade ela foi
praticamente toda inundada nas áreas que poderiam ser inundadas por causa, né, que o sistema acabou não protegendo, né? Então, vocês podem ver que a gente tinha mapas, inclusive, de profundidades que seriam atingidas, né, na região do aeroporto aqui de Porto Alegre, que ainda nesse dia 28 de junho, que é hoje, está, né, inoperante, né, por causa dessa inundação que aconteceu. Mapas de áreas atingidas fora de Porto Alegre, a gente também divulgou esses mapas que depois foram adotados pelo INPE e pelo governo federal, né, para fazer aquele mapeamento de pessoas que receberiam os benefícios de áreas afetadas. Mapas de escorregamentos de massa, né, áreas que poderiam sofrer escorregamento de massa, né, movimentos de massa, deslizamentos de encosta, né, em função das chuvas. E em um certo momento a gente produziu tanto material, né, tanto mapa, que a gente resolveu fazer um repositório. Aqui está o link dele, mas é possível encontrar no site principal da URGS também. Um repositório para esses mapas, onde a informação ficou lá toda organizada, em colaboração com vários setores da URGS. Esse repositório foi desenvolvido, de modo que as pessoas podem, né, acessar o repositório e, inclusive, pegar para o seu computador essa informação e usar como elas quiserem. Então, a gente tem muitos órgãos públicos, etc., que usaram dessa informação pós-evento. Durante o evento, ela foi muito importante para avisar as pessoas, principalmente, da necessidade de evacuação das suas áreas por possibilidade de inundação. Tá? Outra atividade que o IPH realizou foram as atividades embarcadas, né? O IPH é o instituto que trabalha com as águas. Então, a gente naturalmente tem barcos, né? E na hora da necessidade, esses barcos foram botados em operação, trabalhando aí com resgate, depois, no segundo momento, com coleta e amostras de água, levantamento de dados de campo e medições de evasão no Guaíba, né, para saber quanta água estavam passando. Então, aí algumas fotos, reconhecimento aos colegas, né, que fizeram resgates com barco nos primeiros dias da inundação, quando tinha muitas pessoas a serem resgatadas. Depois, os colegas empreenderam atividades de coleta de qualidade da água para informar as pessoas sobre, né, perigos de contato com essa água da inundação. Inclusive, teve estações de tratamento de efluentes que foram inundadas, né? Então, tinham muitos compostos químicos ou perigosos nessas águas. O PH fez essas coletas, então divulga ainda essa informação de qualidade da água. Outros levantamentos, por exemplo, talvez alguns recordem o dia que uma comporta foi aberta em Porto Alegre para esvaziar a cidade, né? Naquele dia a gente estava em campo lá levantando a informação dos níveis da água, né? E sobre essa operação de abertura das comportas, né? E as medições de evasão, né? Sendo empreendidas aqui o IPH junto com outros institutos da URGS, né? Trazendo uma informação muito importante que é qual era a quantidade de água final, né? Que estava passando no Guaíba nesse momento, até para a gente ter essa informação para comparar depois no futuro com outras previsões, né? De evasões, volumes que podem chegar aqui na região. Próxima atividade, né? Foi logo que o evento passou, a gente notou que muitas pessoas estavam trabalhando com muita força, principalmente órgãos públicos, na reconstrução. Por exemplo, reconstrução de pontes, reconstrução de passarelas. Só que eu mostrei para vocês ali, né, que os eventos extremos têm aumentado, né, na última década. E um dos motivos desse possível aumento está aqui, né, que são as possíveis mudanças climáticas agindo na região sul do Brasil e aumentando os eventos extremos. E em 24, né, há poucos meses atrás, justamente no IPEGA, nós encerramos um projeto que é em parceria com a Agência Nacional de Águas, em que a gente investigou o aumento desses eventos extremos, tanto nas chuvas quanto nas vazões, né, nas cheias dos rios, e a gente identificou que todo o Brasil, né, tem uma possibilidade de aumento de chuvas extremas acontecendo, né, aquelas chuvas que causam alagamentos nas cidades, mas em relação às vazões, mais específico no Rio Grande do Sul, então essa zona aqui pintadinha de azul, por exemplo, no mapa do meio, né, que mostra toda a América do Sul, e aqui a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo, né, são regiões em que a gente está esperando um aumento na ocorrência das cheias. Então, as cheias dos rios, elas serão mais extremas nessas regiões, segundo as projeções de mudança climática. Inclusive, depois, alguns trabalhos, né, que não foram nossos, mas vieram da comunidade científica, já têm atribuído a ocorrência desses eventos extremos agora, de 23 e 24, às mudanças climáticas que estão em curso. Então, confirmando aí o que as projeções elas têm mostrado. Só que a nossa preocupação do IPH na hora foi, não dá para pegar e construir uma ponte no mesmo lugar, porque se as cheias vão acontecer mais pontes vão ser levadas de novo, né? Então a gente tem que ter um critério de adaptação a essa mudança climática e a gente justamente desenvolveu isso. A gente fez uma nota técnica com critérios de adaptação à mudança climática em função de mudanças de aumento de cheias
e a gente entregou, então, esse documento técnico, não vou entrar em detalhes, né, sobre isso com vocês, tá? Mas a gente entregou ele para o governo estadual numa reunião que a gente foi convidado, e logo depois, na sequência, a gente já viu que o governo estadual tem adotado, por exemplo, nos editais de construção de novas pontes no estado do Rio Grande do Sul, já está lá que o critério do IPH-URGS, né, que a gente então sugeriu, né, nossa sugestão de critério para adaptação à mudança climática, deva ser adotada nesses projetos justamente para proteger, né, as nossas pontes e outras obras dos efeitos dessa mudança climática em curso. E, finalmente, a última atuação do IPH que eu vou detalhar para vocês é a previsão de nível do Guaíba, tá? Porque essa teve uma repercussão bastante importante, assim, no momento da ocorrência do desastre. Eu queria falar para vocês que algumas vezes a gente escuta assim, o Rio Grande do Sul foi alertado, né? Porto Alegre foi alertado que ia ter um evento. De fato, se a gente pega, por exemplo, alertas como esse aqui, pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres, né? Tinha um alerta, mas ele era assim, né? Chuvas fortes vão assolar o Rio Grande do Sul, então a gente tem risco alto. E se vocês olharem esse alerta aqui, nesse mapa do Brasil, ele pinta metade do estado de laranja, né? A gente tem as cidades lá da fronteira oeste, Uruguaiana, Alegrete, pintadas, assim como Porto Alegre, né, tá pintada, né, nessa região, assim como o Chuí tá pintado. Então, o que a gente faz com esse alerta? A gente evacua metade do estado para o norte do estado, para Santa Catarina, a gente vai embora para o Rio Uruguai. Então, esse alerta aqui não é necessariamente uma previsão hidrológica, né? Ele é, assim, informativo que vai ter talvez um grande evento, mas ele não é o suficiente para as pessoas tomarem decisões sobre se saio ou fico em casa, né? Sabendo que está todo metade do estado pintado de laranja. E se esse alerta é repetido com frequência e o evento acontece num lado do estado, mas não acontece do outro, ele também vai caindo em descrédito, porque as pessoas pensam assim, não, mas ele sempre pinta metade do estado de laranja, mas só de vez em quando acontece aqui, tá? Então, esse não é uma previsão hidrológica do que ia acontecer, né? É uma espécie de um aviso, um pré-alerta. Então, do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Brasil, é isso que essa informação que a gente tem, tá? A gente tem uma sala de situação no Rio Grande do Sul, né, lá do estado, né? E a gente recebeu, de fato, alertas, boletins dessa sala de situação, né? Esses alertas em termos meteorológicos, eles foram ok, dizendo assim, poderia acontecer uma grande chuva, né, no nosso estado. Só que quando a gente vai para a parte assim hidrológica, né, ou a própria parte meteorológica, eu vou mostrar para vocês. Aqui na esquerda ó, é a previsão meteorológica, né, que foi feita, né, para a nossa região. Chuvas máximas entre 220 milímetros a 130. Chuvas que aconteceram, 800 milímetros. Então, os modelos meteorológicos, eles erram, né? Eles erraram tanto a localização das chuvas quanto os volumes. Aqui, outro modelo usado pelos meteorologistas, muito famoso, o modelo americano. Chuvas máximas, 165 milímetros. Em cima da cidade de Porto Alegre estava localizado. O que aconteceu de verdade? 800 milímetros lá na região de Sinimbu, na região de Santa Cruz, né, em cima do Vale do Taquari, tá? Então, os modelos meteorológicos, eles erram, eles são uma espécie, assim, de um pré-alerta, assim, pode ter uma grande chuva, né? Mas não dá para confiar plenamente na localização e nos volumes de chuva que eles dão. E ainda na sala de situação, eles fizeram assim, esse pré-alerta foi ok em termos meteorológicos, só que na parte de hidrologia, né, infelizmente a gente pega todos os dados que a gente tem no Rio Grande do Sul, que é esse mapa aqui da própria sala de situação, a gente consegue ver que o nosso estado é pobre em dados de monitoramento dos rios, né, a gente conhece muito pouco sobre os nossos rios, e por isso, né, a nossa sala de situação não consegue fornecer informações detalhadas, né, de quantos níveis os rios vão subir nos próximos dias, tá? Então, foi assim, em termos de previsão meteorológica, foi um pré-alerta interessante, mas a previsão meteorológica ela erra na localização da chuva e na quantidade, né? E já o alerta hidrológico da sala de situação, infelizmente, não consegue fazer melhor, né? Porque hoje a sala trabalha com essa limitação de informação que a gente tem, que é pouca, né? Em geral, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, e temos finalmente um terceiro órgão que também emite, né, alertas, que é o Serviço Geológico Brasileiro. Ele faz um serviço muito interessante, né, que ele emite um boletim com a informação dos rios e o quanto ele é esperado de subir para as próximas horas, tá? Esse sim é um alerta que é bem efetivo para dizer assim, olha, os níveis na cidade vão subir de 17 para 18 metros. Então, quem mora na cota 18 é melhor evacuar nas próximas horas, tá? Então, esse sistema do SGB é muito bom, né, para esse tipo de alerta. Ele dá essa informação, assim, dos níveis detalhados, né?
Qual é a questão do SGB, né? É que o alerta do SGB, se a gente pegar todos os locais, todas as bacias, né? Tem Rio Taquari, tem Rio Caí, né? Rios importantes do Rio Grande do Sul, mas não tem um alerta para o Guaíba, né? Não existia, então, até então, um alerta para o Guaíba. E foi aí que o IPH entrou, né? Nós não sabíamos, né? A gente sabia que uma cheia grande estava vindo, mas a gente não sabia, a gente, que eu digo, toda a população não sabia o que poderia acontecer com o Guaíba, só que podia ser uma coisa grande, né? E aí ia ser menor do que 3, menor do que 4, 5, ia chegar no 5, ia passar dos 6 metros, então isso era uma incerteza e foi aí que o IPH resolveu entrar, né? Eu, o Rodrigo Paiva, meu colega professor, nós orientamos um aluno de mestrado, que é o Matheus, que estava trabalhando justamente nesse tema, né, de modelagem, representação do sistema natural Guaíba, e vertemos nossas forças para fazer então as previsões, né? Nós pegamos todo um arcabouço de conhecimento construído aí ao longo dos últimos anos, né? Talvez última década dentro do IPH, jogamos, né, esse nosso arcabouço de conhecimento e desenvolvimentos recentes para fazer um modelo de previsão do Guaíba. E essa aqui é a previsão que a gente emitiu dia 2/5, tá? Os níveis do Guaíba estavam subindo, né? E para dizer bem a verdade para vocês, a gente fez uma previsão dia 1/5, tá? De noite. Os níveis do Guaíba estavam mais baixos, mas a gente ficou tão assustado com aquela previsão, que o nível podia passar dos 5 metros, que a gente não divulgou para o público amplo, né? A gente guardou para nós e só divulgou para algumas pessoas estratégicas que a gente conhece em setores públicos, né? Porque a gente pensou, talvez a gente tenha errado, né? Vamos fazer outra dia 2 de manhã. Daí a gente fez uma outra previsão dia 2 de manhã, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora, e quando a gente viu que estava confirmada a chance do Guaíba passar dos 5 metros, né, que pretinho que estava sendo observado e os pontilhadinhos que podia acontecer, né, que o Guaíba podia passar então desse valor de 5 metros, a gente decidiu que não era uma informação que a gente deveria guardar para nós, que a gente deveria pegar essa informação e divulgar o máximo possível, até porque muitas pessoas estavam em risco, né, e nessa hora a gente também começou a preparar os mapas das áreas inundadas, tá? Então a gente divulgou, pode passar dos 5 metros, e de fato isso aconteceu, né, todo mundo viu. Depois que uma outra previsão do dia 8, né, em que a gente disse assim, olha, gente, talvez tenha um repique, né, uma nova subida do Guaíba na próxima semana, e aí de fato aconteceu, a gente também previu essa cheia do repique, né, que aconteceu esse repique, e depois, desde lá da metade de maio, a gente vem prevendo essa descida, né, do Guaíba, embora muito lenta, com alguns episódios, assim, principalmente de entradas de algumas chuvas e ventos, né, que tem aumentado assim, um pouco os níveis do Guaíba, causaram alguns transtornos, tá? Mas essas são as previsões. E elas não pararam ainda. A gente tem daqui, por exemplo, dia 26, né? Emitida anteontem. Vai ter previsão nova hoje, no dia dessa palestra, aqui, né? Dia 28. Mas a nossa expectativa é que logo elas não sejam mais necessárias. A gente vai encerrar esse serviço que é totalmente voluntário, né? Feito pelo nosso aluno, Matheus, por mim, e pelo meu colega, professor Rodrigo, tá? Essas previsões, só para vocês verem, nesse quadro aqui eu joguei notícias de jornal em cima das previsões, tá? E elas receberam muita repercussão. Então, 2 dias antes do pico passar dos 2 metros, saiu no jornal. Guaíba pode. Dos 5 metros, quer dizer. Guaíba pode passar dos 5 metros, mostra a projeção da URGS e ele passou. Um dia antes de passar dos 5 metros, a gente falou, vai passar dos 5 metros e falou. Hidrólogos, tá aqui na notícia, tá? Pedem evacuação, né? Que se preparem para evacuação as pessoas. E de fato, as pessoas tiveram que evacuar as áreas. Depois a gente disse, quando estava no pico, a gente falou, gente, não vai ser igual uma cheia de Rio Taquari, assim, que ela sobe em um dia e desce no próximo dia. Vai ser uma cheia longa, a gente tem que se preparar para ficar muitos dias embaixo d'água, tá? Então a gente avisou isso e de fato passamos aí quase um mês, né? Ainda estamos, né? A água pode voltar para o nível de inundação, inclusive no final de semana aqui em Porto Alegre, tá? Depois a gente previu o repique, mais ou menos uma semana antes, uma nova subida no Guaíba para a ordem dos 5 metros, que aconteceu. E depois do repique a gente falou, as águas vão começar a baixar, né? E isso vem acontecendo desde então, assim, com alguns episódios de pequenas subidas, mas nenhum novo episódio importante, tá? Então a gente teve bastante sucesso nessas previsões que a gente fez. E na verdade a medida de sucesso nem é isso aqui, né? Isso foi na verdade o que nos moveu durante esse período, né? Todos os previsores estavam afetados, né? Sim, talvez não diretamente de ter perdido uma casa ou algo assim, mas todo mundo assim estava sem luz, sem água, mas a gente estava trabalhando, dando um jeito, porque isso aqui é o que nos movia, né? A gente dava as notícias, né, falando assim, olha, pessoal, é melhor sair, melhor evacuar, é perigoso, e depois as pessoas relataram assim, olha, tomei a decisão de sair de casa porque o professor lá da URGS falou que ia acontecer e de fato saiu, se não fosse isso, podia ter sido uma coisa muito trágica, né? Ou aqui, graças aos estudos do IPH, consegui sair de casa antes de inundar minha rua e tudo mais. Então, isso foi assim, nosso alimento, assim, nossa motivação para continuar, porque a gente acreditou que estava ajudando de fato as pessoas.
Bom, então fora a previsão, né, que eu deixei por último aqui para comentar, tem várias outras atividades do IPH, não vai dar para detalhar tudo, tá? Convido quem está assistindo a entrar lá no site do IPH, urgs.br/IPH, lá na atualizações, notícias do IPH, é possível encontrar, né, tudo que o IPH produziu ao longo do evento. E para finalizar, acho que é interesse de todos, né, um pouquinho de perspectiva, né? Não vou terminar a minha palestra assim, né, na parte ruim, vou falar da perspectiva, né? Então, assim, pessoal, no futuro, né, como o Rio Grande do Sul deve se preparar para desastres, tá? E lá em 23, quando deu a cheia do Taquari, eu e meus colegas publicamos uma nota que foi assim: o que deve ser feito para evitar esses desastres, né? Era possível prever esses desastres com antecedência e evitar ele. Tudo que a gente falou na nota de 23, várias ações, né, que devem ser tomadas por diferentes instâncias governamentais. Não vou ler elas aqui, não se preocupem, tá? Mas vou resumir ela para vocês. Que a gente falou foi basicamente assim: não tem solução mágica, tá? A gente não vai ir numa prateleira comprar uma solução e resolver o problema das inundações do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem que investir em coisas básicas, né? É um sistema natural, a gente tem que ter mais dados para conseguir emitir previsões mais detalhadas, saber as áreas que vão inundar, não ocupar as áreas que são inundáveis, saber as áreas que as águas podem ser mais destrutivas. Então a gente tem que ter um investimento grande, basicamente, em informações para entender, né, a natureza. Então, melhores mapeamentos, né, do nosso terreno, a topografia das cotas do nosso terreno, em detalhe, igual outros estados, né? Pernambuco tem mapeamento laser de todo o estado, com 1 metro, né, de resolução. A gente pode ter isso no Rio Grande do Sul também. Pernambuco é um terço do Rio Grande do Sul, então é possível fazer no nosso estado também, tá? Batimetria, né, levantamento de profundidade dos nossos rios e muito mais monitoramento de chuva, e vazões, né, nos nossos rios, para a gente conseguir entender a natureza e se adaptar a ela, né? Tomar medidas de adaptação à natureza, né? E isso junto com o reforço nas equipes e valorização das pessoas que trabalham com desastres, né? Uma comparação que a gente tem feito é assim: o Reino Unido, né? Mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul ali, né? Ele não tem 2 hidrólogos na sala de situação para prever tudo o que acontece lá. Com certeza tem equipes muito maiores, né? E a gente deveria então se espelhar nesses exemplos, né? E fortalecer nossas equipes também de desastres dentro dos nossos setores, tá? Então, tudo isso a gente sugeriu em 2023, vale para agora ainda, vale para esse desastre. E a pergunta que vem, tá, mas quanto custa isso, né? E alguns estudos da Europa, né, europeus, falam assim: sistemas europeus de previsão de cheias, né? Eles geram um retorno de 159 euros, tá? Para cada euro investido. Ah, professor Fernando, mas isso é a Europa. Ok, temos estudos brasileiros também. O Serviço Geológico Brasileiro fez um estudo e mostrou que para cada R$ 1 investido no sistema de previsão que existe de níveis, aquele que eu mostrei para vocês, no Rio Caí, são economizados R$ 112, tá, em danos evitados, né? Então, 1 para 112. Né? Cada R$ 1 que eu gasto, eu economizo R$ 112. Mas não para por aí. Eu e uma aluna fizemos um estudo que foi publicado ano passado, inclusive, né, que para o Rio Grande do Sul todo, para cada R$ 1 investido em sistemas de previsão e alerta né, monitoramento contra cheias, a gente tem um retorno de 18 a 27 reais em danos evitados. E recentemente a Agência Nacional de Águas, ela fez um projeto em colaboração inclusive com um professor do IPH, que chegou num número que foi mais impressionante ainda, tá? Para cada R$ 1 investido em sistema de alerta para eventos climáticos, tá? A gente pode evitar perda de até R$ 661 no Brasil, né? Então, assim, para cada R$ 1 que eu coloco em monitoramento e alerta, eu vou ter um ganho de 661 em danos evitados, tá? Esse é um número bastante impressionante, tá? Então, assim, gente, fazer isso nessas propostas que a gente tem feito, esse futuro, que é o que a gente acha que tem que ser feito, de monitorar melhor, mapear melhor, ocupar melhor, conviver melhor com a natureza, ao compreender ela, né, essas medidas não estruturais, que a gente chama, é muito mais barato, né, do que o benefício, né? O benefício é muito grande, né? O custo é muito barato e o benefício é muito grande, né? 1 para 660, né? Então, quando eu falo esse número, eu assim, parece aquele golpe do Pix, né? Que fala assim, tu manda um Pix de R$ 1 e faça um Pix de volta de 660, né? Mas é isso que os trabalhos mostram, né? Então, dado o atual cenário, não existem motivos para a gente não fazer isso, né? Não investir nesse tipo de solução para conviver, né, e evitar, né, danos futuros com desastres de inundação. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui a minha apresentação. Talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, tá? Vou com esses links aqui do site do IPH e do repositório dos mapas, né, para quem quiser tentar entrar. Mas lembrando que no site da URGS também dá para ter acesso direto
urgs.br lá é essa informação. E agradeço o convite e estou aqui agora para as discussões e perguntas. Muito obrigado, Fernando. Não vou bater palmas porque tudo isso é virtual, mas virtualmente te envio os parabéns e da plateia. Realmente a palestra foi extremamente interessante, muito esclarecedora. Mostra também muito um tipo de contribuições da universidade que passa pela ciência baseada em evidências, em dados, o que eu acho que, pelo menos para mim, convence muito da qualidade. Não? A questão aqui não é política, não é ideológica. Se é política baseada em dados, não é a opinião do fulano. É realmente são estudos científicos consolidados, amparados em dados, em previsões e simulações, mas também comparadas com a realidade do terreno. Então, realmente é um trabalho que convence muito da qualidade da contribuição da universidade e do IPH, no caso, nessa situação de catástrofe. Nós temos algumas perguntas e um pouco de tempo para perguntas. Eu vou pegar as perguntas que estão chegando no chat. Por favor, se tiver outras, escrevam no bate-papo aqui suas indagações. A Simone perguntou como a tragédia poderia ter sido minimizada. Eu acho que ela fez a pergunta antes da última parte da tua fala, então tu já parcialmente respondeste. Mas eu queria também para te provocar uma resposta, uh, te propor de focar um pouquinho mais a pergunta também. A questão para mim tem muito a ver em termos de minimizar o impacto, a questão tem muito a ver com o urbanismo também. Então, reformulando a pergunta da Simone para te levar a responder de uma forma um pouquinho diferente do que tu já apresentaste nos teus slides, o IPH, ou tu, na tua experiência, tu tem alguma ideia sobre o quanto a urbanização atual levou, talvez, contribuiu talvez a esse aumento muito mais rápido nessa enchente do nível do Guaíba do que no passado, como tu mostraste em um dos diagramas, e o quanto seriam necessárias ou desejáveis mudanças urbanísticas fortes para minimizar futuras enchentes e o impacto dessas enchentes. Ótimo, Nicola. Bom, eu vou falar, assim, vou começar com uma fala de um colega, tá? Um colega meu falou assim que o problema das inundações é muito mais um problema de planejamento e ocupação urbana do que um problema de hidrologia. Eu falo assim, os hidrólogos deveriam ser só acionados, né, para saber aonde pode inundar, aonde pode ter problema, e aí o resto é com o planejamento urbano, com, né, o urbanismo e ocupação urbana e etc, né? Então, ele até falou assim, não deveriam estar acionando tantos hidrólogos assim, né, se a gente tivesse feito um bom planejamento urbano e tudo mais. Então, assim, são dois aspectos, tá, que tu perguntou para mim, e o primeiro é esse, né? Assim, se a gente tivesse respeitado melhor, né, a nossa ocupação, o ciclo das águas, né, que as águas sobem, que de vez em quando a gente vai ter inundações extraordinárias. A gente teve, ó, no período de 100 anos que eu mostrei para vocês ali no slide, 2 inundações acima de 4 metros em Porto Alegre. Isso dá uma inundação a cada 50 anos, né? Então, em 50 anos dá para esquecer, mas a gente não pode esquecer, né, em termos de ocupação urbana, né, nessas áreas, porque senão acontecem desastres muito sérios. Então, a gente ocupou, né, áreas que não deveriam ter sido ocupadas. Basicamente foi isso, né? Isso foi um grave erro de planejamento urbano. Isso aconteceu no Vale do Taquari, aconteceu em outras regiões, né? E a própria Porto Alegre, isso aconteceu também, né? Daí fizeram o sistema de proteção lá em 41, mas a gente viu um erro similar acontecendo em Eldorado, né? Eldorado, ao longo das últimas décadas, se desenvolveu muito em áreas, né, que são suscetíveis à inundação do Guaíba, tá? Então, ele poderia ter sido evitado se a gente tivesse planejado melhor. E agora temos uma chance, né? Não acho que é o caso de Eldorado, porque a gente não vai tirar 80% da cidade dali, mas, por exemplo, em cidades do Vale do Taquari, onde as regiões foram completamente destruídas pelo rio, a gente não deveria ocupar de novo essas áreas que são de altíssimo risco, né? Que as construções podem ser destruídas pelo rio, né? Então, realmente são regiões que aí a gente vai ter que repensar de forma muito séria ali, não dá para ocupar desse jeito, tá? E a segunda pergunta que tu fez para mim é assim, o quanto
as cidades contribuíram para a cheia, né? Se a gente não tivesse, por exemplo, impermeabilizado tanto o nosso solo, né? E a verdade é, Nicolas, que essa área toda que eu mostrei ali no começo, que é a bacia hidrográfica, né, que drena para o Guaíba ou para os rios, ela é uma área muito grande. E se a gente joga as manchas urbanas ali em cima, as manchas urbanas perfazem uma região muito pequenininha ali, né? Então, a verdade é que a ocupação urbana, essa impermeabilização, em algumas partezinhas da bacia, num volume tão grande de chuva assim, não fizeram diferença nenhuma, né, para a cheia nos rios, tá? Então, a ocupação urbana ela é mais importante assim para o alagamento, para o bueiro, né, que inunda ali, alaga, na verdade, né, a cidade, mas assim para uma cheia grande vindo do rio assim, a diferença, né, da ocupação urbana é baixíssima, né, praticamente desprezível. Tá bem, muito obrigado. Uma segunda pergunta, também um tanto pouco genérica, da René Zikman, era sobre parcerias internacionais do IPH. Eu queria também, talvez, te reformular a pergunta de forma um pouco mais específica. Uh, Todos os estudos que vocês fizeram, tanto em termos de modelização como de reação ao enchente, de alguma forma, pode se replicar em outros lugares no mundo? A experiência de vocês pode ser uma contribuição para outras áreas de enchentes no mundo e, reciprocamente, vocês têm parcerias com outras regiões do mundo que são afetadas pelas mesmas problemáticas? Teve uma comparação muito feita, acho não tanto por causa da hidrologia com a Louisiana, com New Orleans, né, Uhum, na uhum. Louisiana. Katrina. Katrina, isso. Eu queria saber se vocês têm esse tipo de caso de estudo internacional compartilhado com parceiros estrangeiros. Perfeito. Bom, Nicola, a gente. Eu posso dizer assim, ó, todo o meu background, né, assim, meu conhecimento, né, ele passou por um parceiro internacional, porque eu fiz um pedaço do meu doutorado na Alemanha, né? E eu trabalhei com previsão de cheias lá, né? Então faz parte assim da minha construção de conhecimento. A gente participa com parceiros internacionais, né, de eventos, projetos, né? Embora nesse momento sobre esse evento específico não temos nenhum parceiro, foi uma atuação mais nossa, mas todo esse conhecimento e ferramentas elas vêm dessa nossa formação que foi construída com parcerias internacionais, né? Então eu diria que isso foi importante, né, para chegarmos aqui onde estamos hoje, tá? A gente tem aprendido muito também com parceiros internacionais, mas eu vou dizer para vocês que a gente tem aprendido muito também sobre o que não fazer, tá? E eu vou dar o exemplo daí agora dos holandeses, tá? Que você falou muito, né, nos holandeses que vieram para cá. O que aconteceu na Holanda, tá? Na Holanda, para proteger áreas agrícolas, eles construíram diques, né, muros de proteção, daí quando o rio sobe, não invadia a área agrícola. Só que o que acontece? Quando tu faz um dique, tu encaixa o rio dentro de uma caixa, digamos assim, ele não transborda mais para os lados, aí o rio desce muito mais rápido, porque em vez de ele transbordar e vagarosamente ir por cima do terreno, ele vem descendo por dentro daquela caixa que tu fez ele com os diques, né? Começou-se a inundar, né, áreas urbanas mais rápido, né? As águas chegavam muito mais rápido, eram muito mais destrutivas em áreas urbanas, porque as áreas rurais elas estavam protegidas pelos diques. O que o governo holandês fez? Opa, precisamos, né, derrubar esses diques e abrir espaço para o rio de novo. Daí o rio vai subir, vai invadir as áreas agrícolas e não vai chegar tão rápido na cidade. E aí surgiu aquele projeto Room for the River, né, que todo mundo escutou, talvez, nos jornais nos últimos dias. Mas o Room for the River, esse espaço para o rio, foi porque o governo holandês diminuiu, o governo não, né, a Holanda em geral, diminuiu o espaço dos rios e teve que abrir espaço de novo para eles, né? Então, o que a gente percebe aqui? Nessa figura aqui, inclusive, que foi o meu último slide, que a gente teve uma invasão, né, do rio Jacuí para toda a sua várzea, né, para toda a sua região ali, e isso fez com que a água chegasse muito mais devagar em Porto Alegre, num nível muito menor, menos destrutivo. Então, aprendemos com a experiência dos holandeses, né, não vamos fazer isso em hipótese alguma, não vamos construir diques, né, para proteger áreas agrícolas, porque isso pode acabar causando um dano muito maior em Porto Alegre, tá? Então, muitas experiências internacionais, né? Senão, o que a gente vai ter que acabar fazendo? Daqui a um tempo, fazer um Room for the River e pagamento para agricultores no Rio Grande do Sul para tirar os diques, né? Porque a gente não teve essa ideia, né?
de perceber isso. Então, agora, com a experiência dos holandeses, a gente aprendeu o que não fazer aqui no nosso estado, por exemplo. Tá? Então, muitas experiências de parceiros internacionais têm vindo nessa linha. Tá? Finalmente, sobre a última pergunta, vou tentar ser rápido, tá? Para não perder mais tempo. Sim, essas técnicas são perfeitamente replicáveis, inclusive são usadas em outros países também, em outros locais, até do próprio Brasil, do jeito que a gente fez. Obrigado. A Luísa fez uma pergunta mais política. Pergunta se teve algum governo na história do Rio Grande do Sul que deu atenção a essa questão das enchentes. Para o público aqui que não é gaúcho, logicamente, em Porto Alegre, na imprensa regional, tem muitas discussões sobre as responsabilidades de tal nível de governança no Estado, na prefeitura, sobre a manutenção das comportas, do sistema de prevenção em geral, em quais épocas teria se investido e quais épocas teria parado de se investir e quais foram as consequências. Então, não sei se tu tens alguma opinião ou algumas informações a trazer sobre essa questão do Bom, envolvimento ou não sim. dos sucessivos governos Bom, sobre nessa essa questão das questão, enchentes. talvez eu possa, assim, comentar que o que a minha impressão pessoal, tá, é que houve uma certa negligência histórica, né, especialmente sobre o sistema de proteção de Porto Alegre, daí, né, mas também, por que não, né? Ocupação, planejamento, ocupação de outras áreas do Rio Grande do Sul. Mas o sistema de previsão de Porto Alegre, sinceramente, nunca vi ninguém, assim, pautar uma campanha em cima do sistema de proteção, por exemplo, né? E acho que a própria população, né? De certa forma, ela negligenciou esse sistema, né? E quantas vezes a gente não viu debates, professores do IPH eram convidados para debate, assim, vamos derrubar o muro. E o PH era visto como o patinho feio, aquele que falava assim, não, gente, mas vamos ver, né? Pode ter uma cheia, né? Então, assim, entendo que foi uma negligência histórica, né? Isso passou por governo, mas passou por população também, né? Talvez há 10 anos atrás, se tu fosse na rua e fizesse um questionário, vamos derrubar o muro, muitas pessoas respondem, derruba esse muro aí que eu quero ver o Guaíba. O Moro, para quem não conhece Porto Alegre, acho que talvez, Fernando, tu possa explicar melhor do que eu ainda o que é esse Muro da Mauá ao qual tu estás te Perfeito. referindo. O sistema de proteção de Porto Alegre ele é composto por diques, né, que são vias elevadas, são estradas, tá, que protegem Porto Alegre, então a água bate na estrada e não entra para dentro da cidade. Mas na região central a gente tem um muro de concreto que é construído, e aí a água teoricamente não passa pelo muro para entrar na cidade, mas ele tem algumas comportas, e infelizmente nessas comportas teve pontos de falha que a água acabou entrando. Mas esse é o muro, então, bem na região central de Porto Alegre, é um muro que separa a cidade do Guaíba. Muito obrigado. Eu tinha várias outras perguntas, algumas mais técnicas sobre a qualidade que eu acho incrível das simulações que vocês fizeram. Tu apontou tu mostrou vários dados, mas eu não vou fazer essas perguntas. A única e última pergunta que eu queria te fazer era sobre uma outra atuação que tu aludiste, mas tu não destacou tanto na tua fala do IPH, que a mim chamou muito a atenção, é a formação de responsáveis qualificados no estado e na cidade para tratar da água. Eu estou me referindo ao DEMAI. Me impressionou muito nessas semanas todas em que essa agência foi ou criticada, ou louvada, ou acionada muito. Me pareceu que toda a liderança, todos os responsáveis do demais, todos os que eu via entrevistados mencionavam que tinham algum diploma, tinham estudado no IPH, então, eu queria te perguntar sobre esse outro aspecto do trabalho de vocês e da universidade, que é a formação simplesmente de lideranças e de especialistas capacitados para tratar dessa questão no caso da hidrologia. Perfeito, Nicolau. E talvez nosso trabalho mais importante, né? Esse que é a formação de pessoas, né? A gente não é um centro operacional de previsão, a gente não é uma defesa civil para resgatar pessoas de barco, né? Nós somos, na verdade, universidade. A gente faz ensino, faz pesquisa, né, para formar pesquisadores, mas também novos conhecimentos, faz extensão, né, para ajudar a comunidade em problemas práticos. Acho que acaba, né? Como o IPH é um polo, digamos assim,
no sul do Brasil, mas principalmente assim na metade leste do Rio Grande do Sul, né? Acaba que as pessoas estudam aqui, né, e assumem as posições dentro dos órgãos, né? E isso, na verdade, foi muito importante, inclusive durante o desastre, porque, assim, eu mostrei as previsões ali, mas por trás da previsão, gente, tem coisas muito difíceis, porque as estações que monitoram o rio, elas caem, param de funcionar, e a gente precisava saber, assim, pô, quanta água tá vindo do Rio Jacuí? E aí eu tinha no meu telefone uma pessoa que foi meu colega, que trabalha hoje no Serviço Geológico, que estudou, porque estudou no IPH, e daí eu telefonava, dele telefonava com outra pessoa que é na beira do rio, e ia lá e dizia qual era o nível que estava o rio, né? Então, assim, essa conexão do IPH, né, como sendo o lugar que várias pessoas se formaram, estudaram, inclusive lideranças, né, acabou sendo muito importante para também o IPH ajudar e ser ajudado durante esse período de crise. Mas eu diria que a formação de pessoas é o nosso principal produto, né? E daí eu vou finalizar comentando um caos, digamos assim. Uma vez um colega meu foi convidado para um evento, estava debatendo também alguma coisa que tinha acontecido relacionado a desastres, né? E a primeira pergunta que ele recebeu foi assim: tá, e o IPH não fez nada? Aí o meu colega respondeu: como assim, meu? A gente está há 70 anos formando pessoas, né, para atuar. As pessoas que atuaram nesse evento, a maioria formadas pelo IPH. O IPH, na verdade, fez muito, né, ao longo de todo esse tempo, que foi essa formação de pessoas capacitadas, conhecimentos, né, para a gente conseguir resolver ou ajudar, né, na solução desses problemas. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Eu acho que nós vamos concluir esse momento aqui. Foi extremamente rica a apresentação e as respostas. Eu queria, então, lembrar de duas coisas na hora de encerrar essa apresentação. Primeiramente, de novo, que muita gente precisa de ajuda ainda no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que perdeu tudo, simplesmente, que está muito longe de ter voltado a uma vida um tanto pouco normal. Então, por favor, faça uma chamada de novo ao nosso público. Doem, simplesmente. É uma coisa relativamente fácil de ser feita para quem pode ajudar dessa forma e realmente faz uma diferença imensa. Infelizmente, em Porto Alegre temos convivido com muita gente impactada e a gente vê a necessidade dessas pessoas. Então, vocês têm aqui nesse slide três possibilidades para fazer doações e solicitamos, na medida do possível, que quem possa ajudar dessa forma o faça. O segundo aviso que eu queria dar é que essa palestra do professor Fernando era a primeira de uma sequência, de um ciclo de webinários. Nós vamos nos encontrar de novo para outras apresentações que têm a ver com o papel da universidade na melhora da sociedade em geral. Vocês têm aqui a programação, eu só vou citar no dia 8 de julho a palestra da Kéria Finardi, Pontes, Barcos e Pertencimento, Internacionalização como Colaboração, e tem uma programação semanal para as 8 semanas pela frente. Então, com isso, agradeço novamente a todo o público por ter participado, agradeço ao professor Fernando por essa palestra e, em nome da FOBA, então, me despeço e desejo a todas e a todos um ótimo dia e até a próxima semana para a palestra da Kier. Bom dia a Maravilha, Júnior. todas e Tchau, todos. tchau. Valeu.